Vamos mergulhar nessa história. Pensa só. Depois de 40 longos anos vagando pelo deserto, o povo de Israel está ali, na beiradinha do futuro prometido. A terra está logo à frente. E nesse momento, que é super crucial, Deus faz algo mais do que só dar palavras de incentivo. Ele entrega um mapa. Essa é a pergunta que vai guiar a nossa conversa. Porque, olha, em Números 34, o que parece ser só uma lista densa de lugares e fronteiras, na verdade, revela algo muito mais profundo sobre como as promessas de Deus funcionam. Então, primeiro, vamos olhar para o mapa em si. O que salta aos olhos é a precisão. Deus não deixa nenhum espaço para ambiguidade, sabe? Ele detalha as fronteiras exatas da herança de Israel. Isso mostra que a promessa não era uma ideia vaga, mas sim um lugar real, concreto. E o ponto central é este. Deus define cada ponto cardeal com uma precisão impressionante. A fronteira sul, a oeste com o mar Mediterrâneo, a norte e, por fim, a leste, fechando todo o perímetro ao longo do Rio Jordão. Cada rio, cada montanha e cidade que ele cita servia como um marco, uma prova física de uma promessa que era espiritual. Era literalmente um mapa para a vitória. E essa organização não parava nas fronteiras, não. Deus também estabeleceu um sistema super justo para dividir a terra. Eleazar e Josué, as maiores autoridades espiritual e militar, foram encarregados de liderar tudo, garantindo que a divisão fosse imparcial para cada tribo. É um plano divino pensado nos mínimos detalhes mesmo. Mas a promessa ia muito além da precisão, ela era imensamente generosa. O próprio tamanho do território já revelava a grandiosidade dos planos de Deus. E aqui tem um detalhe fascinante que os comentaristas sempre destacam. Deus deu a Israel muito mais terra do que eles conseguiam ocupar de imediato. Por quê? Porque os planos de Deus eram maiores. A provisão não era só para o presente, mas para um futuro de muito crescimento. A terra era uma promessa na qual eles ainda precisariam crescer para caber. Isso nos leva a um outro tema fundamental que aparece nesse capítulo, a fidelidade inabalável de Deus, principalmente quando a gente pensa na falha humana. 40. Esse número representa os anos no deserto. Uma geração inteira que saiu do Egito, com exceção de 2 homens, morreu ali, por causa da infidelidade, da incredulidade. Eles não entraram na terra prometida. Isso revela uma coisa muito poderosa. A geração que recebeu a promessa falhou, mas a promessa em si continuou intacta, esperando pelos filhos deles. A infidelidade humana não conseguiu anular a fidelidade de Deus. O propósito dele continuava firme, só aguardando a nova geração. Essa citação resume perfeitamente esse sentimento. Sabe, as gerações vêm e vão, a glória humana some com o tempo. Mas a palavra de Deus e as suas promessas, essas são eternas. Ele continuou fiel, mesmo quando o povo dele não foi. Agora, voltando para aqueles detalhes da organização, a gente descobre outra camada fascinante. A escolha dos líderes para supervisionar a divisão da terra não foi nem um pouco aleatória. É isso mesmo. Quando a gente olha os nomes dos líderes de cada tribo, encontramos significados que ecoam a presença e o favor de Deus. É como se fosse uma assinatura divina, sabe? Presente em cada detalhe do plano. Olha só alguns exemplos. Samuel, que significa nome de Deus. Haniel, favor de Deus. Elisafã, meu Deus protege. E Pedael, Deus redimiu. Os próprios nomes dos líderes eram declarações de fé, lembretes constantes de que era a mão de Deus que estava guiando Israel para a sua herança. Então tá, o que tudo isso quer dizer hoje? Como essa história de fronteiras antigas se conecta com a nossa jornada espiritual? A aplicação é surpreendentemente direta. Do mesmo jeito que Israel tinha uma herança física, hoje existe uma herança espiritual. São as promessas de vida, de felicidade, todas cumpridas por meio de Jesus, que conquistou a vitória por nós. E aqui está a conexão crucial. A fidelidade do povo era importante para eles poderem tomar posse das promessas. Da mesma forma, para nós, tomar posse da herança espiritual significa deixar a vida antiga para trás e permitir que Jesus ocupe todas as fronteiras da nossa vida, cada área, cada pensamento. E assim, a nossa análise de hoje termina com essa reflexão. O mapa foi traçado, a promessa é fiel. A questão que fica tanto para Israel naquela época, quanto para a gente agora, é sempre a mesma. Existe a disposição de cruzar as fronteiras e tomar posse da herança que foi oferecida com tanta graça?